Oferecimento. Já que chamou a vinheta, vamos lá, vamos de coluna. A gente vai falar, agora a gente já sabe que quinta-feira é dia de Empreende Brasília, com a Rev Gestão de Pessoas. A gente recebe aqui a diretora executiva da Rev, Caroline Borges. Muito bom dia, Carol. Nos conte, a gente está tendo uma dificuldade para ter mais pessoas no mercado de trabalho. Como é que está a situação hoje? Estamos sim, Stephanie. Tem uma pesquisa que foi publicada esse ano, né, pela Manpower Group, uma pesquisa global de escassez de talentos, e ela aponta aí que 80% dos empregadores do Brasil estão com dificuldade para contratar profissionais com as competências necessárias, e o impressionante é que esse problema ele vai aumentando à medida que o porte da empresa vai crescendo. Então, empresas maiores vêm enfrentando uma dificuldade maior realmente para conseguir achar esses talentos no mercado. Muitas vagas abertas sem que as empresas consigam preencher essas posições. E quais são os segmentos que vêm sendo mais impactados? Os segmentos de serviços profissionais, principalmente aqueles mais técnicos, de mais especialistas, eles lideram esse ranking de escassez, e 85% dos empregadores desse segmento vêm enfrentando dificuldade até para contratar, inclusive um volume maior, você vê aí, do que a média total da pesquisa. Depois vem o setor de informação, com 83% dos empregadores com dificuldade de selecionar, e na construção civil, que é um dos maiores empregadores do país, essa dificuldade é ainda maior para preencher as vagas de entrada. Isso traduz muito o que vem acontecendo. Jovens, eles não vêm querendo mais fazer atividades braçais, são atividades que elas não são percebidas de forma positiva, e a gente percebe isso claramente, inclusive lá na Rev, viu, Stephanie? Muitas empresas de segmentos operacionais com dificuldade de preencher vagas de entrada, porque não existem pessoas nesse processo de sucessão para absorver essas vagas que queiram trabalhar com isso, preferem trabalhar com atividades mais ligadas a tecnologia da informação, serviços. Então, vem tendo uma fuga desse tipo de atividade. E quais são as competências que são mais buscadas, Carol, em relação aos empregadores, né? O que eles têm buscado mais? Essas vagas, elas buscam, que a gente está falando dessa escassez, elas estão falando aí de competências técnicas mais difíceis de encontrar, ligadas principalmente ao que a gente chama de letramento em IA, né, inteligência artificial, que hoje é algo que já é bem transversal a vários tipos de atividades, tecnologia de informação e a questão de dados, atendimento, marketing e vendas. A gente percebe que são áreas que a seleção de profissionais nessas áreas ela vem sendo muito mais árdua para os empregadores. Mas a gente está falando também aí de competências como ética, como comunicação, trabalho em equipe, adaptabilidade, disposição para aprender, pensamento crítico, resolução de problemas. Também são habilidades valorizadas, principalmente para os empregadores brasileiros. São as soft skills, né? Que são tão importantes quanto as competências técnicas mesmo, né? Exatamente. E, Carol, como é que as empresas têm lidado em relação a essa escassez, né? Como é que está sendo para elas as fugas que elas podem encontrar e o que a Rev recomenda nesse cenário? As empresas segundo essa pesquisa, inclusive, elas vêm apostando em algumas alternativas para lidar com essa escassez. A principal estratégia vem sendo investir na formação dos profissionais que já foram contratados. Então, aquela ideia, né, recentemente eu participei de um evento e uma palestrante estava falando, né, toda empresa é uma escola. Então, de fato, começar a criar escolas, trilhas de desenvolvimento para as pessoas que já estão dentro de casa. A oferta de maior flexibilidade de localização de trabalho ou de contratar pessoas de localizações diferentes e também de horários vem sendo uma aposta na atração de talentos, e algumas empresas também tiveram que fazer ajustes salariais para tornar os cargos mais competitivos. Isso, o 18% dos respondentes dessa pesquisa de empregadores tiveram que fazer esse trâmite. Aqui na Rev, o que a gente indica, né, para quem está lidando com escassez de talento? Primeiro, mapeie as posições de maior dificuldade de contratação e de maior rotatividade. Faça o cálculo de quanto a sua empresa está perdendo em termos de horas aplicadas em processo seletivo, turnover muito alto, e aí tem uma série de impactos ligados à questão financeira mesmo, mas de perda de conhecimento, de energia no desenvolvimento de pessoas que não ficam. Então, tenha isso claro, mapeie isso mensalmente para você entender qual que é o norte e aonde você precisa investir. E aí, identifique também o que pode ser automatizado
automatizado. Nesse processo, a gente vai identificar tarefas que podem ser automatizadas, que vão demandar um acréscimo de quadro menor, ou que, inclusive, vão apontar para situações em que eu vou poder liberar aquela posição para uma posição que dependa menos daquela mão de obra que está mais escassa naquele momento no mercado. Entenda o que esses profissionais que estão escassos valorizam, né? Aqui vão estar pistas valiosas, inclusive, para o pacote de remuneração total, que vai muito além do salário. Às vezes, benefícios, a gente está falando aí de folga, de flexibilidade de horário, as pessoas valorizam isso e cada público vai ter ali um pool de questões, de requisitos que são importantes e que, acredite, né, não é só salarial. Eu acho que isso é um cenário que ficou muito claro após a pandemia, né? A qualidade de vida é muito valorizado, que inclusive é apontado como um dos pontos por conta dessa dificuldade de encontrar essa geração mais nova, porque valoriza isso, o tempo, a qualidade de vida, o lazer. Então, tudo isso tem que estar sempre no radar, né, Carol? Exatamente, Stephanie. Inclusive, essa geração mais jovem, já falando de cargos de entrada, é uma geração que ela vem valorizando mais isso até do que é o aspecto salarial. Ela abre mão de ganhar mais para poder ter algum tipo de flexibilidade em termos de horário, de local de trabalho, de formato de atuação. Eu não quero 100% presencial, eu quero pelo menos híbrido, 1 a 2 vezes da semana eu poder fazer de casa. Então, esse tipo de cenário precisa ser lido pelo empregador, tá? A partir daí, a empresa pode estruturar o que a gente chama de proposta de valor ao colaborador, né? Ou seja, as promessas que eu faço, o que você pode esperar como colaborador trabalhando na minha empresa? Só que se você promete, você tem que cumprir. Então, o empregador montou o seu EVP, que a gente chama, um Employee Value Proposition, cumpra as promessas que você fez, né, para essa pessoa que começou ou resolveu fazer carreira na sua empresa. Analise também com as lideranças o que pode ser flexibilizado em termos de requisito técnico para as vagas, o que pode ser desenvolvido dentro de casa e crie essas trilhas e formatos de desenvolvimento para essas posições, que é o que já vem sendo feito por muitos empregadores no país, como apontou a pesquisa. E desenvolva também a liderança para identificar o potencial das pessoas na seleção, e não só o que elas têm, mas o que elas podem ser desenvolvidas até em termos comportamentais, e aposte nesse desenvolvimento. As empresas não vão conseguir seguir adiante se elas não olharem para o quadro como um quadro de pessoas que podem ser desenvolvidas. Isso é muito importante, né, Carol? Até a valorização já da equipe ali, né? Ajudar a um trabalho conjunto. Muito bacana, Carol. E como a gente consegue ter mais dicas da Rev? Para falar com a Rev, vocês podem acessar diretamente o nosso Instagram, @Rev Gestão de Pessoas. Rev é REVE, Gestão de Pessoas. E entrar direto em contato com a gente pelo contato@revrh.com.br. Pois é, fica aí. Vale muito a pena conferir todas as dicas, as orientações da Rev. Carol, muito obrigada. Um ótimo dia para você. Obrigada, uma ótima quinta para os nossos ouvintes. Jornal Nova Brasil Brasília. Empreende Brasília. Um oferecimento Rev, Gestão de Pessoas, por mais carreiras e negócios bem-sucedidos. Essencial.